Quem nunca chorou, às escondidas ou na frente de todo mundo, lágrimas amargas porque uma história maravilhosa chegou ao fim e é preciso dizer adeus às personagens na companhia das quais se viveram tantas aventuras, que foram amadas e admiradas, pelas quais se temeu ou ansiou e sem cuja companhia a vida parece vazia e sem sentido. Quem nunca viveu isso está sendo convidado agora para essa nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre as narrativas médias e longas, sobre os livros extensos para crianças, sobre as leituras em capítulo. Eu vou destacar alguns pontos que eu acho importantes para defender essa literatura nesse momento. Eu imagino que para as crianças e para os adolescentes, esse é um momento muito difícil. Essas crianças estão sentindo muita falta dos seus amigos e da sua escola, de conviver com outras crianças, de sair um pouco da, vamos dizer assim, presença muitas vezes opressiva do adulto que está o tempo todo controlando, ou está aí no momento em que ela não pode fugir desse universo adulto e entrar no universo próprio. E as crianças, umas com as outras, se ajudam nesse processo. Então eu imagino que aquelas crianças que não podem conviver com outras nesse momento estão sofrendo muito. E elas estão sofrendo também com o tédio. Eu queria fazer uma defesa do tédio e dizer que por isso talvez esse momento seja um momento importante para introduzir a literatura. Eu lembro de uma frase do Benjamin que ele diz assim: o tédio é o pássaro do sonho que choca o ovo da experiência. Então, o tédio é necessário muitas vezes, e para viver certas experiências a gente só vive se há um tempo, se há tempo para isso, né? Se a gente tem um espaço na nossa vida, um espaço, eu digo, temporal na nossa vida, para dar conta de certas coisas que não aparecem no ritmo frenético, muitas vezes, que a gente se impõe. Então, nesse momento de tédio, é um momento de plantar coisas, né? De plantar o ovo da experiência, de experiências realmente transformadoras. Na impossibilidade das crianças viverem experiências reais com seus colegas, com seus amigos nas escolas, talvez encontrar outras companhias na literatura, inclusive companhias de outras crianças, de outros jovens, e se sentir menos solitário nesse momento. O tempo da narrativa longa, por permitir uma convivência mais prolongada com o texto, mais prolongada com a história, permite também um processo de identificação mais profundo. São companhias nas quais se convive, como diz a frase que eu iniciei esse post hoje, esse vídeo, que é uma frase do Michael Ende, eu esqueci de dizer, do livro Uma História Sem Fim. Essa experiência e essas companhias que a gente tem, que a gente se envolve, que a gente se apaixona, que a gente torce a favor, elas são muito verdadeiras, são companhias que nos acompanham de verdade. Trazer uma experiência de alteridade, vamos dizer assim, de calçar os sapatos dos outros pela literatura, pode ser uma experiência importante nesse momento. Perceber como outros jovens, outras crianças passaram por momentos de dificuldade e superaram isso, e a partir de um discurso próprio da criança e do adolescente, né, como por exemplo, enfim, tanto as biografias como Malala, por exemplo, como o Diário de Bitita, que aí já é mais para adolescente, da Maria Carolina de Jesus, como o Diário de Anne Frank, que aí seria para os maiores, porque tem conteúdos aí que não são próprios para criança, mas tem muitas, A Cor da Ternura, da Geni Guimarães, que são experiências que acolhem as angústias das crianças, e por um tempo prolongado, porque são narrativas em capítulos, ela tem a possibilidade de se envolver mais profundamente, mais do que, por exemplo, o Conto de Fada, que é uma narrativa mais curta. Aqui eu estou falando desse
tempo para ler, desse tempo para se envolver com os personagens, para se colocar no lugar do outro ou para se ver no outro, né? E no sentido também de viver experiências e aprendizagens vicárias, ou seja, eu não preciso, delegadas a outros, né? Os personagens de uma turma que vivem uma aventura e nesse momento eu estou trancado num apartamento, mas eu posso viver simbolicamente experiências de aventuras e delegar a outros emoções que me tragam emoções que eu mesma não posso viver nesse momento. Então, o processo de identificação aí, então, é um processo muito importante. E aí eu queria lembrar dos livros que trazem personagens infantis e personagens adolescentes ou pré-adolescentes. Por exemplo, a própria coleção Vagalume, que é um clássico da literatura brasileira, O Rapto do Garoto de Ouro, O Menino com Asas, enfim, tantas, são muitos, A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, todos os livros do Marcos Rey, que trazem tantas narrativas que, por exemplo, na minha adolescência foram muito importantes. O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, e outras narrativas que não são brasileiras, mas que as crianças adoram, Capitão Cueca, são possibilidades das crianças entrarem num outro, buscarem uma turma imaginária para acompanhá-las nesse momento. O romance e a novela infantil, ele tem uma vantagem sobre o conto pela quantidade de vozes que podem aparecer numa narrativa mais longa. Enquanto o conto tem um número menor de personagens e geralmente se fala a partir de uma única voz ou de poucas vozes, o romance e a novela, essa narrativa mais extensa, ela traz uma série de vozes, muitas vezes discordantes. O nível de complexidade que há aí é muito interessante e ajuda a ver a vida de uma forma menos simplista, menos linear, menos autoritária, menos monológica, como diria o Bakhtin. Crianças, ou seja, de apresentar um mundo mais próximo de como o mundo é, não um mundo muito organizado, muito definido por uma única verdade. Então, a narrativa longa ela também tem essa possibilidade de trazer essas diferentes vozes que podem se confrontar e podem ajudar a criança a formar uma opinião própria, que podem ajudar a refletir com mais profundidade sobre as questões da realidade, né? Olhando para esses livros como também uma possibilidade de representar o mundo e de construir outros mundos, como eu venho dizendo. Então, eu não poderia deixar de falar dessas narrativas mais complexas sem falar da Alice, né? Que é um livro que, quando a gente fala de voz, né, de voz infantil, é um livro que traz uma voz infantil diferente, né? Uma voz que transgride, uma voz que questiona, uma voz que propõe uma outra lógica para o pensamento, não a partir de um pensamento racional adulto, pelo menos de uma racionalidade muito mais complexa, interessante e criativa. É um livro que, apesar de trazer esses elementos que questionam o pensamento conservador e adulto, também traz elementos que se conectam com a fantasia infantil, que é os animais que falam, os objetos animados, a possibilidade de se tornar gigante, a possibilidade de se tornar minúsculo, né? Um autor muito conhecido mundialmente de narrativas infantis e narrativas extensas é o Roald Dahl. E inclusive agora eu estou coordenando, orientando duas pesquisas sobre narrativas extensas no PIBIC, na universidade, e uma delas é sobre o Roald Dahl e a outra sobre a Lígia Bojunga Nunes, que é a nossa autora, vamos dizer assim, de narrativas longas mais conhecidas, autora da Bolsa Amarela, autora dos Colegas, Sofá Estampado, Corda Bamba, uma série de livros de narrativas extensas que também trazem um pensamento complexo, uma visão menos encaixotada, mais rica e criativa sobre o mundo, sobre a própria criança, uma visão que acolhe as angústias, as preocupações, a diversidade de cada indivíduo, de cada personagem, que reflete sobre a realidade histórica, como é o caso
dos colegas, que é um livro que traz um universo aí de animais que, enfim, fogem de casa e querem viver a vida como hippies e acabam sendo reprimidos pela carrocinha, numa alegoria ao processo da ditadura. Acho que inclusive é um livro muito interessante e muito contemporâneo para pensar esse momento no Brasil. Nossa pesquisa, então, se baseia na Lígia Bojunga e no Roald Dahl. Eu tenho aqui o BGA, que é um livro que inclusive virou um filme dirigido pelo Spielberg. O Roald Dahl é um autor que acaba virando filme muito facilmente, né? Desde a Fantástica Fábrica de Chocolate, Os Pestes, James e o Pêssego Gigante, o próprio BGA, são todos livros dele que se tornaram filmes. E aí eu queria falar sobre essa experiência do filme e do livro, né? Que a experiência do livro, ela é diferente. Não é o mesmo que ver o filme BGA e ler o livro BGA. A possibilidade de conviver com a personagem, e o Roald Dahl, ele tem uma narrativa que se aproxima muito do conto de fada, no sentido de que tem sempre um herói, que tem um desafio, que sai, que tem uma espécie de ajuda mágica, né? O Roald Dahl, ele é muito cúmplice da criança, uma criança que sofre, que o adulto maltrata, ou que tem ameaças muito sérias sobre essa criança. Nesse caso são os gigantes que comem crianças, e ele vai ajudando essa criança indefesa a passar por isso de uma forma muito bem-humorada e dando voz e dando escuta, pelo menos, a essas angústias das crianças. Dessa maneira, a experiência de ler a história, de dar um tempo, de parar, levantar a cabeça, de construir um universo imaginário próprio a partir do texto verbal, ela é diferente do filme, que traz essas imagens construídas. Não vou dizer que é pior, que é melhor, mas é diferente. E nesse momento em que a gente precisa se acalmar, parar, diminuir o ritmo da leitura é um ritmo que talvez a gente precise reaprender nesse processo de isolamento, que é o de se aquietar. E a narrativa longa traz essa possibilidade, de construir uma outra relação com o tempo, uma outra relação com o espaço, de estar aqui e não estar aqui, de ter um outro tempo para viver que não o tempo físico que a gente está acostumado. E a literatura traz isso, a literatura extensa. Tem muita coisa para falar sobre narrativa extensa, mas eu vou parar por aqui. Hoje eu vou dividir esse tema em duas partes, lembrando que eu estou falando de obras e narrativas às quais as crianças têm acesso pela via da leitura compartilhada. Mesmo as crianças já alfabetizadas, para elas às vezes é muito difícil vencer o desafio de ler uma narrativa mais longa, de ler uma narrativa em capítulos. Então é importante que o adulto, pela sua leitura em voz alta, possa dar acesso à criança a essas histórias, inclusive ajudando na sua formação literária, para que ela possa aos poucos também ter autonomia de ler sozinha um livro mais longo. É isso, eu vou ficar por aqui, depois a gente volta com a segunda parte dessa discussão, falando da relação literatura e a solidão, as múltiplas vozes, literatura e conhecimento, dando algumas recomendações de como encontrar recomendações, porque eu não vou aqui, meu papel aqui não é resenhar livro, ainda que eu traga uma recomendação pessoal que eu gostei muito no segundo vídeo. E é isso, fique em casa e lê um livro em capítulos.